8 leis aprovadas pelo Parlamento foram sancionadas pelo Poder Executivo em outubro. A Assembleia aumenta a produção legislativa em 2020 e deputados devem votar amanhã o segundo pedido de impeachment contra o governador do estado. Estes e outros destaques no Redação TVA, que começa agora. Boa noite. O governador do estado sancionou no mês de outubro 8 leis elaboradas e aprovadas pela Assembleia Legislativa. Acompanhe na reportagem. As leis têm como objetivo garantir a segurança, a reinserção social, além de normas para a denominação de bens públicos e a proteção aos animais. Uma das leis, de autoria do deputado Fabiano da Luz, cria a política estadual para a população migrante. O parlamentar reforça a importância de criar um amparo legal para essas pessoas que buscam construir uma vida nova em Santa Catarina. Essa lei visa dar a ele direitos e deveres, reconhece a sua concepção familiar, reconhece a sua culinária, reconhece o seu estilo, ou seja, aquilo que ele traz como sua raiz e implanta isso também na nossa cultura de Santa Catarina, assim como os nossos antepassados italianos, alemães, portugueses vieram e trouxeram as suas culturas, nós estamos reconhecendo essas novas culturas que estão vindo para cá. Também viraram lei a proibição de utilização de animais em testes de produtos de higiene e cosméticos, a criação da política estadual de incentivo à reinserção social de apenados e a proposta que proíbe que nomes de condenados sejam escolhidos para bens públicos no estado. E essas leis são um exemplo do quanto o trabalho dos parlamentares é importante para Santa Catarina. E mesmo no ano atípico como 2020, a produção dos 40 deputados estaduais já é maior do que a realizada durante todo o ano passado. O ano de 2020 está sendo atípico e desafiador para todos, inclusive para o parlamento catarinense, que adaptou as atividades para manter o protagonismo mesmo no novo cenário de crise provocado pela pandemia do novo coronavírus. Com reuniões híbridas que podem ser acompanhadas de maneira presencial ou virtual, os deputados apresentaram, debateram e deliberaram dezenas de projetos de lei. Só entre janeiro e setembro de 2020 foram analisadas mais propostas do que em todo o ano passado. No total, foram 795 matérias debatidas, incluindo projetos de lei complementar, de resolução, de decreto legislativo, propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias e mensagens de veto. Em relação à Covid-19, foram 170 matérias apreciadas. Muitas delas, de origem parlamentar, já foram sancionadas, viraram lei e estão em vigor. Entre elas está a que proíbe o corte de energia elétrica, água, esgoto e gás até 31 de dezembro. A que proíbe a dispensa de professores contratados em caráter temporário, os ACTs, em virtude da suspensão das aulas na rede pública estadual. A lei que garante isenção de ICMS, inclusive sobre importação, sobre medicamentos, produtos e equipamentos médicos e hospitalares que estejam relacionados à pandemia. E ainda a lei que garante aos hospitais filantrópicos os repasses de recursos públicos, mesmo que não atinjam as metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidade. O trabalho de fiscalização dos deputados estaduais também se intensificou durante a pandemia. O parlamento instalou uma CPI que analisou a denúncia da compra irregular de 200 respiradores mecânicos, feita pelo governo do estado, no valor de 33 milhões de reais. Além disso, uma comissão especial foi criada para acompanhar as ações do executivo relacionadas ao controle do novo coronavírus. Para auxiliar o Estado no enfrentamento à crise econômica, o parlamento doou 50 milhões de reais ao governo catarinense. O valor é resultado de medidas de redução de custos do orçamento da Assembleia Legislativa. E o ano de 2020 também está sendo marcado pela análise de 2 pedidos de impeachment contra o governador do estado.
Amanhã, os deputados deverão votar em plenário o segundo pedido, que foi entregue ao parlamento no início de agosto. Na sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 20 de outubro, os deputados deverão votar o projeto de decreto legislativo que trata do segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. O relatório final da comissão especial que analisou a denúncia resultou no projeto que autoriza a instauração de mais um processo por crime de responsabilidade contra o chefe do Poder Executivo. Desta vez, Moisés é acusado pela compra de 200 respiradores artificiais sem licitação, com pagamento antecipado e sem garantia de entrega. O governo pagou 33 milhões de reais a uma empresa do Rio de Janeiro que não tem qualificação técnica para fazer este tipo de importação. Os respiradores seriam usados no tratamento de pacientes com Covid-19, mas até hoje só chegaram 50 equipamentos de qualidade inferior à adquirida e que não servem para a UTI. A denúncia contra o governador foi protocolada na Assembleia Legislativa no dia 10 de agosto por um grupo de 16 cidadãos catarinenses, entre eles advogados, profissionais liberais, empresários e um desembargador aposentado. A representação também denuncia a abertura de edital para a contratação não efetivada de um hospital de campanha por 76 milhões de reais, entre outras supostas irregularidades. A votação do PDL é necessária para dar prosseguimento à tramitação deste segundo pedido de impeachment do governador. Para isso, o projeto tem que ser aprovado com pelo menos 27 votos favoráveis, o que equivale a 2/3 dos deputados estaduais. Conforme o texto do projeto, Carlos Moisés da Silva é suspeito de infringir a chamada Lei do Impeachment de 1950, por ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observar prescrições legais, por proceder de modo incompatível com a dignidade, honra e decoro do cargo, entre outras práticas contrárias à legislação. Se o projeto de decreto legislativo for aprovado na terça-feira, deverá ser formado mais um tribunal especial de julgamento com 5 desembargadores e 5 deputados, que vão deliberar sobre o pedido de impeachment. E você vai ver depois do intervalo. Bancada do Oeste manifesta pesar pelo falecimento de empresário do setor cooperativista. A gente volta em instantes. A Bancada do Oeste publicou uma nota de pesar pelo falecimento do empresário Mário Lansnaster. Considerado um grande líder cooperativista de Santa Catarina e do Brasil, ele exercia a presidência da cooperativa Central Aurora Alimentos. O coordenador da Bancada do Oeste na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Maurício Skudlark, lamentou neste domingo a morte do presidente do Sistema Aurora, Mário Lansnaster. O empresário tinha 80 anos e lutava contra um tumor no fígado. Ele que se especializou, estudou e era uma pessoa de um conhecimento, de uma sensibilidade, de uma capacidade quase inigualável. Então, para Santa Catarina, para o Oeste Catarinense, para o sistema cooperativo nacional, uma grande perda. Mário Lansnaster nasceu em Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí, e mudou-se para o Oeste para seguir carreira profissional, como extensionista rural. Lansnaster presidia a cooperativa Central Aurora Alimentos, que tem 32 unidades produtoras, 28 comerciais, 2 centros logísticos e emprega mais de 30 mil pessoas de forma direta. O empresário recebeu comenda de mérito empresarial da Assembleia Legislativa em 2006. A Prefeitura de Chapecó e o governo de Santa Catarina decretaram luto oficial pela morte de Lansnaster. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lamentou a morte do cooperativista em uma rede social. Nesta semana tem mais uma estreia no programa Cine Catarina, que exibe os vencedores do primeiro concurso organizado pela Assembleia de Audiovisuais sobre a história e a cultura de Santa Catarina. Na sexta-feira, às 9 horas da noite, vai ao ar o documentário Dom Quixote das Artes. Confira o trailer.
Personaje extraordinariamente pintoresco, pero la impresión que dejó era que era como una especie de Quijote no magro. Eu fui apresentada para a escultura dele aqui em Florianópolis, né? Quando meu irmão veio morar aqui e tal, e eu achei linda, e ele disse, pois é, tu sabe de quem é essa escultura? Do nosso amigo Paulette, eu não sabia. Para mim ele era um desenhista, um pintor maravilhoso, né? As pessoas são capazes de passar ali todo dia e não reparar, né? E eles iam jogar fora. O Delmiro, que achou, descobriu, conversou e trouxe ela para o SIC. Paulo, ele foi, podemos dizer assim, ele usava o lixo do progresso que estava numa transição. Ele olhava, passava na rua, ele via uma sucata, ele não via uma sucata, um pedaço de ferro. Ele via um ser mitológico, ele via uma escultura. A dureza do ferro, porque ele usava ferro, ele desfazia na leveza dos monumentos. Descarregamos lá 3 toneladas de ferro velho dentro da loja. Já estavam sendo montadas as prateleiras com roupa, tudo em volta. O pessoal da loja ficou doido. Meu Deus, aquela poeira, sujeira, cheiro de óleo queimado, cheiro de solda, fuligem. Assim, olha, foi um desespero. E daquilo ali ele fez um cavalo gigantesco. E aquilo, então, daí quem viveu esses momentos com o Paulo teve a oportunidade de conhecer a parte genial do Paulo. E ali o Paulo, eu acho que foi a obra dele que, no meu entendimento, a mais profana e a melhor obra que ele fez. Esse retrato ele fez uma ocasião que ele estava sem dinheiro e daí eu dei um quarto na minha casa para ele ficar. E ele ficou, ele dançava balé, ele botava minhas roupas e daí pintou esse quadro para mim. Ele fez um Cristo. O Cristo, eu sei a história, o Cristo, ele está com os pregos na mão. O Desbravador me parece uma escultura que tem uma característica de encomenda. Essa obra claro que tem a identidade do Paulo, mas ela foge demais de todo o seu legado cultural. Se você pegar outros momentos, as figuras humanas nas obras de Paulo, é ele. O próprio desbravador, as características do desbravador, é ele. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada na programação da semana aqui no Parlamento. Confira a agenda. Nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça no plenário Uniregis. À tarde, também no plenário, será realizada a sessão ordinária que deverá votar o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Já na quarta-feira, às 10 da manhã, será realizada a reunião da Comissão de Finanças e Tributação no plenário Uniregis. À 1h da tarde, na Sala das Comissões, será a vez da Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reunir. Às 2h da tarde, tem sessão ordinária no plenário Uniregis e às 5h, a Comissão de Segurança Pública se reúne na Sala das Comissões. Na quinta-feira, às 9h da manhã, os deputados promovem mais uma sessão ordinária no plenário Uniregis e às 11h da manhã, a Comissão de Saúde se reúne na Sala das Comissões. E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no site e nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite e até amanhã.